ficou um pouco pequeno ali, mas essa semana, para quem é de São José e os bairros adjacentes, né? Jacareí é um bairro de São José, Jambeiro, Caçapava, né? Todos esses bairros da megalópole de São José dos Campos, de uma certa forma, comemoraram, né? Essa data importante da nossa cidade, 256 anos. Também queremos, na nossa oração, lembrar de como é bom viver. Agora ficou o lema, né? Bom mesmo é viver em São José. E é muito interessante porque alguns escolheram vir para essa cidade. Outros não escolheram. Vieram para cá por causa de estudo, por causa de trabalho, por indicação. E é muito interessante, é uma cidade que particularmente gosto muito, justamente porque aqui a gente consegue ter contato com tudo que é tipo de história, de cultura, de pessoas que vieram de vários locais, né, principalmente de Minas Gerais, muito mineiro. E essa cidade é uma cidade que eu não escolhi particularmente, nem a minha família, né? Mas olha, eu sempre digo, eu entendo o pastor Cláudio, porque ele ficou 30 anos aqui, porque realmente é muito bom e a gente está muito feliz aqui em São José. Celebrar essa data de aniversário também faz com que o nosso papel como cristãos, de orarmos por essa cidade, orarmos por aqueles que administram essa cidade e, de uma certa forma, também ser luz para essa cidade, como Jesus tem nos pedido. O censo do IBGE, que foi feito ano passado e ainda está sendo divulgados os dados, ainda não divulgaram os dados sobre a questão da religião, das religiões. Tem outros dados de habitantes, de densidade demográfica, mas ainda não foram disponibilizados esses dados. Então, os últimos dados que nós temos aqui de São José, nessa área da religião, é de 2010. E aí eu fiz, ainda essa semana, fiz um cálculo, ou seja, mais de 10 anos atrás, cerca de 80% da cidade de São José se diz cristã. É um percentual muito grande, né? Contando todas as denominações, católica, apostólica, romana, outras vertentes da Igreja Católica que também tem aqui em São José, também da Igreja Evangélica, outras igrejas mais históricas. Somando todos esses que creem em Jesus, dá quase 80%. Mas um número me chamou a atenção, que são aqueles que são declarados não cristãos, ou que não creem em algo, né? Não creem em algum Deus. Eram mais de 30 mil há 10 anos atrás. A pergunta que eu me fiz é, será que 13 anos depois esse número aumentou ou diminuiu? Aí uma pergunta que eu fiz, sendo bem legalista, se dependesse de mim o aumento desse número ou a diminuição dele, aconteceria? Para não ficar tão pesado assim, eu digo, se dependesse da igreja cristã aqui em São José dos Campos, esse número teria aumentado, ou seja, mais pessoas viriam a não crer em algo, a não crer em Jesus, ou menos pessoas estariam. Então, esse assunto eu vou deixar para conversar com vocês quando sair o resultado. Até lá, eu vou deixar com vocês essa pulguinha atrás da orelha. Mas nós sabemos que a nossa atitude como cristãos é, primeiramente, estarmos conectados, né? Religados com Deus. E uma forma que nós temos de fazer isso é através do amor. Por isso eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês sejam honestos na resposta. A primeira coisa que vier na cabeça de vocês, vocês guardem isso. Para você, o que é o amor de Deus? Foi? Guarda isso aí. Guarda isso aí. O que é o amor de Deus? Por isso, hoje, no nosso culto, eu quero dar algumas dicas de como se separar do amor de Deus. Como que a gente pode se separar desse amor que Deus tem por nós? O texto de Romanos, que o André nos fez a leitura hoje, ele coloca lá 4 perguntas. E nas 4 perguntas, sempre perguntando quem pode livrar da condenação,
quem pode acusá-los? Quem pode separar do amor de Deus? E o apóstolo Paulo é bem enfático quando ele diz que ninguém pode nos separar do amor de Deus. E a pergunta que fica é: se ninguém pode nos separar do amor de Deus, por que algumas pessoas estão separadas desse amor? Essa é uma pergunta que poderia nos levar a outra pergunta: por que uns são salvos e outros não? Essa também é uma pergunta muito complexa e eu não vou responder ela hoje. Mais uma coisa para vocês ficarem pensando essa semana. Mas para dar algumas dicas de como podemos nos separar do amor de Deus, eu já vou dar a resposta final para vocês. Se você quer se separar do amor de Deus, é muito fácil. Creia em você mesmo. O apóstolo Paulo, quando faz as perguntas que nós ouvimos no texto de Romanos, ele sempre fala de algo externo que possa o tentar separar do amor de Deus. E nesse quesito, ninguém pode. Mas o único que pode rejeitar esse amor de Deus é o próprio ser humano. E como é que a gente chega nessa resposta? Através da Bíblia nós temos muito claro que a graça, ela é totalmente de Deus. Ou seja, nós só temos o conhecimento do amor de Deus porque Ele faz com que tudo aconteça na nossa vida. Ele nos coloca em São José dos Campos, Ele vai colocando nós em famílias para que, através de várias situações, esse amor de Deus chegue até nós. E isso a Bíblia nos mostra com muita clareza. Desde quando Adão e Eva pecaram, até a subida de Jesus aos céus e o início da igreja cristã, nós vemos o tempo todo Deus indo buscar o seu povo. E o apóstolo Paulo nos lembra disso. Os escolhidos, aquele que Deus sabe que serão salvos. E aqui eu faço um parênteses. Dentro da igreja luterana, na nossa doutrina, nós não cremos que Deus tem predestinado pessoas para condenação. Nós não dizemos assim: Deus escolheu uns para serem salvos e outros para serem condenados. Nós dizemos: Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Porque nós cremos que quando Deus amou o mundo, essa palavra mundo engloba justamente todas as pessoas. Também quando Jesus nos manda ir a todas as nações, essa palavra nações também engloba todas as pessoas. Dito isso, esse amor chegou até nós. Então nós sabemos que para crermos em Deus, nós precisamos de um fator externo. Isso é importante na nossa reflexão. Porém, a Bíblia nos deixa claro que Deus é esse que nos dá o seu amor. Mas a minha reflexão para hoje, ela vai ser um pouquinho mais densa, um pouco mais pesada, porque em poucos minutos eu quero fazer um certo diagnóstico do nosso atual pensamento, ou como diria a área da filosofia ou sociologia, o nosso pensamento pós-moderno. Por que esse pensamento que nós temos hoje como sociedade, principalmente sociedade ocidental, por que ele é tão prejudicial a entendermos e crermos no amor de Deus? Desde já eu falo, não é só no tempo pós-moderno que temos essa dificuldade. Em todas as eras separadas pela história da humanidade, cada uma teve um problema específico para que o ser humano cresça em Deus. Mas a minha reflexão que eu quero trazer hoje é para que esse conceito bíblico que nós temos de que o amor de Deus chega até nós, na nossa atual sociedade, no momento em que estamos vivendo, ele tem uma barreira muito grande e que é a única barreira que pode nos separar do amor de Deus, que somos nós mesmos. Quando nós dizemos não quero crer. Quando eu estava no seminário, me lembro que
eu tive uma discussão com um colega meu, e olha, a gente discutiu feio, mas depois a gente tomou uma cerveja e tudo ficou bem. O meu colega insistia que nós já estávamos vivendo plenamente num período pós-moderno. E eu insistia que não, que ainda vivíamos na transição do pensamento moderno, que é um pensamento racionalista e científico, para um pensamento pós-moderno que nada mais tem um sentido em si, mas sim eu coloco um sentido naquilo. E a nossa discussão não levou a lugar nenhum. Imagina, dois moleques de 20 e poucos anos tentando discutir algo, né, muito filosófico, mas eu até já falei para ele isso, o pastor Gabriel Sontag, eu disse para ele, olha Gabriel, eu estava errado. Realmente, nós, principalmente ainda depois da pandemia, nós não vivemos mais no período moderno de pensamento. Não somos mais racionalistas, nem científicos ao pé da letra. O nosso pensamento pós-moderno pode ser muito bem evidenciado em um exemplo que eu quero dar para vocês. Se você ainda acha que você não tem um pensamento pós-moderno, eu vou dizer o seguinte: certamente pode ser que você já tenha dito a um familiar seu ou alguém que você ama tanto essa frase: fazer o quê? Cada um é cada um. Se você já disse isso, bem-vindo à pós-modernidade. Porque isso, de uma certa forma, é dizer que o indivíduo por si só tem a autonomia necessária para ele ser bem o que ele entender, e eu não tenho o direito nem o poder de influenciar algo contrário a isso. Esse, como diz a expressão, é o suco da pós-modernidade, em que você se abstém de falar qualquer coisa a outra pessoa, porque de uma certa forma, cada um é cada um. É o jeito da pessoa, é o que ela entende, é o que ela crê, eu não vou me meter. Esse pensamento, de uma certa forma, e eu não estou dizendo, eu não estou querendo julgar aqui, apenas fazendo um diagnóstico. E eu digo isso pois o maior erro do ser humano continua sendo o autoconhecimento ou a autoconfiança. As ideologias que permeiam a história da humanidade, elas vão se adaptando ao pensamento humano. Se nós pegarmos as ideologias do fim da era moderna, que aconteceu com as duas grandes guerras, ali nós vemos que a ideologia, ela pensava em olhar para a sociedade como um todo e, a partir desse grosso da sociedade, mudar tudo. Nesse pensamento pós-moderno, as ideologias agem no indivíduo para dizer que o indivíduo, por si só, tem todo o conhecimento necessário ou autoconhecimento necessário para fazer o que a ideologia quer. E eu vou dar, de novo, alguns exemplos. Daria para dizer, duas ideologias mais fortes aqui no nosso país, olhando mais para o lado político ou moral, que são chamados de os conservadores e progressistas. E as ideologias, elas tentam sempre vender algo atrelado a essas duas linhas de pensamento atual, de que aquela ideologia, ser parte de um movimento conservador ou progressista, vai melhorar a vida. E elas sempre tentam nos dizer que os erros cometidos são justificáveis e que, na verdade, são erros apenas de uma forma diferente de interpretar o que é certo. E eu vou dar um exemplo bem rápido, um outro teste. O teste que eu faço é o seguinte: tente em algum momento dizer que o líder político dessa ideologia está errado. Tente dizer isso para alguém. E se essa pessoa ficar muito brava e falar que não, que você que está errado, bom, temos um forte indício de que você já faz parte dessa ideologia e que você está colocando a sua convicção de que aquele líder não tem nada de errado ou comete menos erros que o outro, porque você crê
absurdamente nisso, ao ponto de justamente quando alguém diz o contrário, você desmerecer a pessoa, o indivíduo, porque justamente ela está dizendo algo contra você. E isso também é pensamento pós-moderno. Então vejam, a nossa sociedade, aquilo que nós pensamos, e quando eu digo nós, eu me incluo nisso também, essa forma de pensar é dita que o indivíduo tem convicções internas e isso deve ser testificado por outros, como certo ou como errado. E como é que eu vou ter isso? Bom, o André é meu amigo. Eu creio em uma ideologia política. Eu vou lá conversar com ele. Se ele confirmar aquilo que eu creio, ele está certo. Então, bem-vindo ao grupo, André. Agora, se o André não confirmar aquilo que eu creio, o André está errado. E a partir disso, não tem mais conversa. Porém, a questão é, sempre parte daquilo que a gente chama de eu creio, o que eu entendo, o que eu faço. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus sempre vai nos alertar de que o eu, o autorreconhecimento, é o pior dos pecados, porque ele vai sempre contra o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E para a nossa sociedade, o maior Deus que pode existir hoje é uma frase que, se eu disser que ela é completamente errada hoje, dá problema. A frase é amor próprio. Essa frase, teologicamente falando, é extremamente errada. Não existe amor próprio. E isso é tão impactante que entrou na nossa mente de uma forma que é difícil a gente escutar o contrário hoje. Mas como assim, pastor? Se eu não tiver amor próprio, quem vai me amar? Eu já disse muito isso para mim. Olha, se eu não me amar, quem é que vai me amar? Ou eu brincava, né? Se eu não me achar lindo, quem é que vai me achar? Nem a minha mãe me acha. Isso é verdade. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu sei que a minha esposa é muito educada. A minha esposa é educada. Mas vejam, isso faz parte de nós, identificarmos que existe um amor próprio. Porém, isso já é alertado no texto bíblico, principalmente no livro de Eclesiastes, na sabedoria de Israel. O apóstolo Paulo nos alerta isso o tempo todo. Não se amem. A única coisa que vocês podem produzir é algo contrário a Deus. Apenas um parênteses. Eu não estou dizendo que é para nós nos desleixarmos. Porque para cuidar de alguém, nós também precisamos estar bem. Então eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha situação financeira, vou cuidar do meu psicológico, ok? Mas amor próprio é muito mais profundo. A pergunta que eu fiz antes: o que é o amor de Deus? A resposta é bem direta. O amor de Deus é Cristo. Ponto. Se você não respondeu isso, a minha dica como pastor é: vamos escutar mais a palavra de Deus. E essa resposta que eu dei hoje, para mim também não foi tão fácil assim. Eu não nasci com essa resposta para dizer que o amor de Deus é Jesus, o amor de Deus é Cristo. Isso é extremamente difícil, chegar nessa conclusão e nessa espontaneidade. Pode ser que quando a gente pense no amor de Deus, a gente sempre pense num benefício que nós recebemos, ou em algo que nós temos que demonstre que Deus nos ama. De novo, autorreconhecimento. E isso está impregnado na nossa sociedade desde que somos crianças. E cada vez mais tem se fortificado, em que o indivíduo é tratado como um Deus, e quem ousa ir contra esse indivíduo é logo condenado. E isso nos faz ficar sem nenhum ponto de referência.
Pois se cada um é um ponto de referência, não existe mais o que é verdade. E por isso eu trago uma frase de um filósofo, daria para dizer, o Chesterton. Ele é um filósofo inglês, século XX. Ele diz o seguinte sobre essa questão da verdade. Ele fala sobre a modéstia, ou sobre a humildade. A modéstia se moveu do órgão da ambição e se instalou no órgão da convicção. Esse Chesterton, ele já está falando sobre o pós-modernismo. Ele vem logo após a Segunda Guerra Mundial e aqui ele está falando sobre isso também. Se instalou no órgão da convicção. Se na ambição eu teria que ser modesto, humilde, não posso querer ser ambicioso, isso trocou e foi para o órgão da convicção, onde, segundo ele, nunca deveria estar. Ou seja, um homem deveria duvidar de si mesmo e não da verdade, mas isso foi perfeitamente invertido. Um homem deveria duvidar de si mesmo e não da verdade, mas isso foi perfeitamente invertido. Hoje em dia, se eu falar para uma pessoa que ela está errada, como diz o pastor Mário Fukui, você pode ter a sua opinião, mas está errado. Se eu falar isso, é uma ofensa absurda ao indivíduo. Claro, existem formas de ser falado a verdade. E isso Jesus nos mostra que ele sempre falou a verdade em amor. Esse é um ponto importante. Mas hoje, se nós falarmos que alguém está errado politicamente, é perigo, né, a gente ser até mesmo caçado. Termos a nossa liberdade cerceada. Outros filósofos também falaram sobre como o indivíduo causa um dano tão profundo a si mesmo, que a única saída que ele tem é a não existência. E um dos mais densos que escreveu sobre isso foi o russo Dostoiévski, onde no seu livro Temor e Tremor, ele fala quando um suicida descobre o que é a vida. Para encerrar essa minha parte desse pensamento que eu quero mostrar para vocês do amor próprio, nesse livro, Dostoiévski, ele vai tão profundo num personagem que quer se matar, mostrando que esse cara buscou dentro de si todas as alternativas possíveis para que ele tivesse uma vida própria. E no final dessa busca intensa dele por essa vida própria, ele só chega à conclusão de que o nada é a melhor opção. Um pouco mais distante na nossa história, depois disso, temos um movimento chamado niilismo, que colocou o nada no lugar de Deus. Não existe mais Deus, apenas o nada. Então, nessa história de Dostoiévski, ele chega nesse nada e diz: bom, se a vida se resume a nada, então eu vou tirar a minha vida. Enquanto ele está indo para a ponte, para se jogar de lá e tirar a sua própria vida, uma menina para e pede ajuda para ele. Ela estava com fome e pede ajuda para ele. Ele manda ela embora, porque para ele aquilo é nada. Ele manda ela embora. Um pouco antes de se jogar da ponte, ele resolve ainda dar mais uma chance para ele mesmo. Ele vai para casa e tem um sonho. E nesse sonho, ele sonha com um mundo perfeito. O mundo que ele queria que fosse perfeito. Que todo indivíduo tivesse em si mesmo toda a existência, toda a verdade. E quando ele vai chegando, quando ele vai aterrissando nesse mundo, as pessoas estão se matando. De longe era algo perfeito, assim como qualquer ideologia é. Nossa, é isso aí mesmo. Se nós adaptarmos isso aí e fazermos funcionar, vai dar certo. Mas quando aquilo começa a chegar perto, você vê que as pessoas estão se matando em nome de uma perfeição que nunca vão conseguir buscar. E aí que esse cara tem o clique. Ele volta e procura a menina que estava pedindo ajuda. Qual que é o sentido da vida para esse suicida?
outra vida. A nossa sociedade não quer mais dar o sentido da vida em outra vida. Apenas quer o sentido da vida em si mesmo. E isso nos destrói. Isso faz com que sejamos separados do amor de Deus. A busca por entender quem somos é uma forma de nos separarmos do amor de Deus. E uma outra frase de Fyodor Karamazov, um filósofo russo também: achamos que deveríamos ser deuses, e como não somos, nos revoltamos. Achamos que deveríamos ter amor próprio, e como não temos, tudo está errado. A igreja que quer ensinar que o amor próprio não é em si, mas externo, está errada. Por isso que nós precisamos responder: o que é o amor de Deus? É Cristo, porque essa é a única forma de recebermos um amor que ninguém vai conseguir separar. Por quê? Porque eu entendi que eu não existo se não for pela vontade de Deus. Eu entendi que eu não sou nada se não for pelas vidas que Deus coloca ao meu redor. Eu entendi que eu não tenho nenhuma perspectiva de existência porque Deus não está ali. Olhar para o amor e enxergar Cristo é olhar algo que 100% foi feito externamente para que você, como indivíduo, fizesse agora parte de um corpo só. Um corpo que vai muito além do que nós podemos julgar ou condenar. E Jesus nos mostra isso na parábola. Vai vir peixe de tudo que é tipo, e vocês não vão ter a noção do que está vindo na rede. Pois só quem tem a noção de quem vai ser salvo ou não é Deus. Mas vocês estão aí no meio, porque agora vocês são um só corpo. Vocês não são mais um indivíduo. Vocês foram resgatados. Jesus morreu por esse indivíduo que estava indo para o inferno. Jesus morreu por um indivíduo que estava condenado. Jesus morreu por um indivíduo que não sabe o que é o amor. E quando Jesus faz isso por nós, o apóstolo Paulo vai perguntar: quem poderá nos vencer? Nem o Chapolin Colorado. Quem poderá nos vencer? Ninguém. Por quê? Porque Jesus é maior do que tudo. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o amor que tem é de fora para dentro, não de dentro para fora. Alguém poderá condená-los? Ninguém. E por último, quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém, porque você entendeu que você é ninguém. Quando nós entendemos isso, viver em Cristo é algo que não tem explicação. Porque você sabe que a cada respiração sua, Jesus está respirando com você. Isso não é uma metáfora. Isso é algo real. Então vejam só. Se antes eu queria ser o meu próprio Deus, em Jesus, eu tenho o próprio Deus, que é criador do universo, que é aquele que mantém a história da humanidade, é aquele que quer salvar todos. Por isso, o amor de Deus precisa ser visto em Jesus, porque daí nós sempre vamos entender que esse amor está fora de nós. E se esse amor está fora de nós, ele também está nas pessoas que nós discordamos. Aquele cara lá que eu converso com ele, ele não tem o mesmo pensamento político que o meu. Mas quem pode condená-lo? Quem pode separar ele do amor de Deus? Quem pode acusar ele de que Deus não o escolheu? Quem pode vencer ele? Ninguém. Porque esse cara também crê em Jesus. Isso é difícil para nós, principalmente nessa atual sociedade, porque a busca do eu é sempre maior do que a busca de Deus. Que nós possamos entender esse amor. E para terminar, eu peço não desculpas,
Mas esse é um tema muito interessante, e creio que em meia hora é difícil a gente tentar explicar tudo. Mas se você não entendeu alguma coisa que eu disse hoje, fica tranquilo. Agora que eu falei em voz alta para vocês, tem algumas coisas que eu fiquei, mas como assim? Mas o que eu quero que vocês saibam, e isso eu quero que vocês guardem muito bem, olha, Jesus é o amor que vem de fora para fazer com que você seja tudo em Deus. E como você agora é tudo em Deus, você é tudo para, por e com outras pessoas. E esse relacionamento, nós precisamos ser conservadores, mas precisamos ser progressistas em transpor as barreiras que são colocadas para que esse amor chegue a outras pessoas. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Os convido a ficarem em pé, queremos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, queremos te pedir o Teu Espírito Santo. Por vezes é muito difícil de nós entendermos a nossa sociedade, o nosso pensamento humano. Por isso te pedimos que Teu Espírito Santo nos tire toda a preocupação, nos tire toda a falta de entendimento, para que possamos em tudo olharmos para Jesus Cristo. Ele é o início e o fim. Ele é aquele que está em todos os lugares. Ele é aquele pelo qual nós recebemos a salvação. Que esse Jesus Cristo esteja com cada um de nós hoje e sempre, em nome do Teu próprio Filho, através do Espírito Santo. Amém.